Vamos agora nos movimentos de moradia, né? Passar agora para o Manuel Vieira, militante do movimento de lutas nos bairros, vilas e favelas. Bom dia, muito obrigado. Primeiro, saudar a mesa, né? Principalmente na figura da deputada Andréa de Jesus, por estar acolhendo aqui hoje denúncias tão graves de uma situação tão séria que as famílias das ocupações da Isidora vivem, né? Mas também na figura dela, saudar todos que estão aqui presentes, todos os convidados, todos que compõem a mesa. Eu queria levantar primeiro uns dados, porque a fala da Charlene, um ponto dela me tocou numa coisa, que eu queria levantar alguns dados que a gente vive hoje no país. Lembrando que o governo de Jair Bolsonaro voltou o Brasil para o mapa da fome, e lembrar mais uma vez que é o governo da fome, do desemprego, da miséria. E, se não me engano, acho que foi ontem ou anteontem, eu vi uma matéria no jornal dizendo que 20 milhões de brasileiros vivem em situação de fome extrema. Lembrar que 50% da população brasileira hoje passa algum grau de insegurança alimentar, que também é fome. Muitas vezes as pessoas não conseguem ter uma alimentação adequada. No Brasil, a gente somos mais de 8 milhões de pessoas sem teto. E mesmo com Minha Casa Minha Vida, em construções desde 2009 até 2015, 2016, a gente aumentou o déficit no país. Só em Belo Horizonte, são mais de 150 mil famílias sem teto. 11 mil estão morando nas ruas, inclusive com os abrigos fechando. Eu estou trazendo esses dados aqui para poder dizer também que as ocupações urbanas no último período em Minas Gerais garantiram casa para mais de 100 mil famílias nesse estado. Então estou reforçando isso por duas coisas. Primeiro, para quem está assistindo a gente, para poder dizer que só a luta muda a vida das pessoas, quem luta conquista. E segundo, para poder dizer que se não fossem as ocupações urbanas, as lutas, essas coordenadoras que estão aqui hoje, essas pessoas estariam num grau de fome, de situação mais precária ainda, porque durante essa pandemia, o que eu vi dessas coordenações andando para lá e para cá para poder conseguir cesta, para poder colocar um alimento dentro da casa das pessoas, não foi brincadeira. Então é dia e noite, as pessoas não dormem direito sabendo que no outro dia uma mãe, um pai de família não vai ter o que colocar em casa. Se essas famílias têm teto, quem garantiu esse teto foi justamente essas coordenações e o povo na luta. Se lá nas ocupações tem uma luz, por mais que esteja pegando fogo, o fio fino que está lá passando nas ruas, quem colocou foi o povo. O pessoal da CEMIG que está aqui hoje, eu pergunto quantos postes a CEMIG colocou dentro daquela ocupação, das ocupações da Isidora? Nenhum. Mas se vocês quiserem responder uma resposta diferente, fica à vontade. Mas a resposta que eu tenho é que não colocou nenhum até hoje. A Copasa da mesma forma. Se tem água, mesmo que a água apareça uma vez por mês, e olhe lá na madrugada que as pessoas têm que ficar sem dormir, porque a água chega 3 horas da manhã para poder pegar um balde de água, para poder armazenar, para fazer alimento, para poder tomar um banho. Quem garantiu esse encanamento chegar na casa das pessoas foi justamente o povo. Foi essas coordenações. Foi a organização popular que garantiu tudo isso. Depois de 9 anos de luta, de autoconstrução, Paulinha também colocou na fala dela aqui, que ninguém está aqui pedindo para a prefeitura construir casas, ninguém está pedindo aqui nada disso, porque as casas, as pessoas construíram ao longo desses anos, ao longo dessa luta. Então o que a gente está pedindo aqui é respeito, que esse processo de urbanização, ele não seja autoritário da forma que está sendo hoje, que a prefeitura e o Estado tenham no mínimo respeito com os 9 anos de luta das ocupações da Isidora. A companheira Nilce colocou aqui na fala dela também, eu gostaria de reiterar, aquela terra da Isidora é uma terra sagrada, a gente pagou por essas casas assim com muita luta, tem suor, tem sangue de vários companheiros e companheiras que tombaram nessa luta. Então, quando a prefeitura expõe as lideranças de uma forma perigosa nos territórios, quando faz qualquer coisa nesse sentido, devia ter no mínimo respeito a quem lutou durante esses 9 anos, a quem deu as suas próprias vidas por essa luta. É no mínimo um respeito que a prefeitura deveria ter. E o Estado também, né? E lembrar quem teve de cada lado dessa barricada ao longo desses anos, né? Naqueles círculos de despejo. Inclusive o Estado de Minas Gerais, quando teve a Copa do Mundo de 2014, que em agosto, todo o aparato policial que ficou da Copa, aquela armação tinha para poder ter um despejo na Isidora que poderia causar a morte de milhares de pessoas, porque várias pessoas ali estavam decididas a dar suas vidas pela sua casa. Você pensar em senhores, senhoras que trabalharam a vida inteira e não conseguiu comprar um básico, não conseguiu ter uma casa, um direito tão básico, a gente está falando aqui de água, de alimento, de várias coisas. Quando eu era criança, me falavam que o Brasil era o país do futuro. Então a gente já imaginava um monte de coisa. E a gente está em pleno 2021 e a gente está vivendo fome. A gente está vendo cena de mortes por conta de coisas tão básicas como água, como luz. É esse que é o país do futuro que a gente tem. E acho que como o Frei Gilvander coloca, que não é falta de dinheiro, e de fato não é falta de dinheiro, né? O Zema outro dia foi pra mídia se gabar do acordo
bilionário com a Vale, tem essa questão também das arrecadações, as pessoas pagam impostos. E outra coisa, tanto a Copasa quanto a CEMIG, colocar a luz na Isidora ou em qualquer ocupação não é gasto não, isso é investimento, porque isso tem retorno, as pessoas vão pagar tarifas por isso, mas também não aceitamos pagar qualquer tarifa que é imposta também não, tem que ser tarifa social, porque as pessoas que moram lá são famílias pobres, e não adianta mandar uma conta de luz que é um absurdo, que não vai ter como pagar, as pessoas não estão pagando as contas para poder comer, para garantir o básico, para poder sobreviver, então não vai ser uma tarifa de 300, 400 reais que vai ser paga nesse sentido, então tem que ter a tarifa social e tem que ter implementação de luz urgente. Aí eu gostaria de colocar aqui algumas datas, relembrar de algumas coisas. Então foi colocada essa questão lá de 2015 da Copasa, falando de ligar água em um ano, mas também lembrar que em agosto de 2019, a Prefeitura de Belo Horizonte, já do Alexandre Calil, disse que botou na mesa os mapas, né? Botou na mesa os mapas e disse, ó, essa rua, aquela rua, já pode entrar água e pode entrar luz. Um mês depois, em setembro, teve uma audiência pública lá na escola Daniel Alvarenga, da Câmara Municipal, até a Copeira Bela estava presente, para poder discutir a implementação. Inclusive, a resposta era, as obras começam em 10 dias. Isso em setembro de 2019. Em 9 de junho de 2021, nós do MLB e a Ocupação Esperança ocupamos a CEMIG para poder ter essa resposta. Ocupamos a CEMIG, e o pessoal da CEMIG pode até mostrar aqui que a resposta que a gente teve da direção da CEMIG temos aqui todo um projeto para poder entrar. Então, a licitação vai ser esse mês, vamos fazer a licitação, tem a compra do material que deve ser até setembro. Em outubro, a gente começa as obras nas ocupações da Isidora. Vou de novo fazer a pergunta. A CEMIG ficou um poste até hoje na Isidora? Já é outubro. Já fez a licitação? A que pé que está isso? A prefeitura está de fato impedindo a CEMIG de entrar? Se for, tem que dizer aqui. Porque aqui está a CEMIG e aqui também está a prefeitura. Tem que dizer qual que é o problema. Eu estou dizendo isso porque no dia 24 de agosto agora, de 2021, teve a visita técnica da Câmara Municipal, que até gerou agora essa audiência pública aqui. E o relato que eu ouvi lá no Vitória, não foi colocado aqui, mas o relato que eu ouvi lá foram de 2 feminicídios, porque a ocupação Vitória não tem iluminação pública. A gente vive numa sociedade patriarcal que mata mulheres todos os dias. Quantas companheiras mais vão ter que morrer por não ter iluminação pública nas ruas? Por não ter transporte para que as pessoas consigam chegar em casa com segurança? Estava conversando esses dias com a família do João Vitor, a avó dele, a Nilzete, a mãe, que é a Priscila. No dia 23 de janeiro desse ano, numa tarde de sábado, faleceu o João Vitor. E não foi nem por um caminhão-pipa da Copasa, foi por um caminhão-pipa que as próprias famílias pagavam para poder chegar a água até as casas nas ocupações, para poder abastecer. E eu acho, nos últimos segundos que me falta aqui, eu queria deixar isso como uma proposta, eu acho que essa casa, que a representação do povo, deve mover, sei lá, uma ação, encaminhar, porque eu acho que o Estado e a Prefeitura têm que indenizar essas famílias que tiveram vítimas da negligência nesse processo de urbanização. Sabe assim, dinheiro nenhum nesse mundo vai devolver a vida do João Vitor para a mãe dele. A Priscila hoje não consegue dormir mais. A companheira sofre de doença, toma remédio de depressão, ansiedade, uma série de coisas, toma remédio para poder dormir, uma série de coisas que foi desenvolvida a partir da morte de João Vitor, sabe assim, e talvez não tenha dinheiro para poder comprar o remédio, porque tem que comer. Então tem uma situação muito complicada e eu acho que o Estado deveria pagar, no mínimo, esses custos que são impostos a essas famílias que sofreram aí com essas perdas. É isso.